Codependência nunca mais. Capítulo 14. Raiva. O que há em mim que você odeia tanto? Perguntou o marido à esposa sóbria há 6 meses. Tudo, respondeu ela, com um olhar penetrante. Citação anônima. Durante muitos anos eu raramente senti raiva. Eu chorava. Sentia-me magoada, mas raiva? Não, eu não. Depois de iniciar minha recuperação da codependência, imaginei se algum dia iria deixar de sentir raiva. Janet Waltz descreveu exatamente como eu era nesse trecho de dificuldades no casamento. Você se torna tensa e desconfiada. A raiva consome você sem nenhuma válvula de escape. Qualquer pessoa que entre em sua casa pode sentir a vibração da raiva. Não há escapatória. Quem imaginaria que você se tornaria uma bruxa hipócrita? Sentir raiva faz parte da vida de quase todo mundo. Crianças sentem raiva, adolescentes sentem raiva, adultos sentem raiva. Às vezes a raiva ocupa uma pequena parte de nossas vidas e não representa qualquer problema em particular. Nós desabafamos e acabamos com ela. Continuamos com nossa vida e o problema está resolvido. Mas normalmente esse caso não é o caso dos codependentes, principalmente se estamos envolvidos com um alcoólico, um viciado em drogas ou alguém com um problema sério. A raiva pode ocupar grande parte de nossa vida, pode tornar-se nossa vida. O alcoólico fica louco, nós ficamos loucos, as crianças ficam furiosas e o cachorro também. O tempo todo é assim. Ninguém parece jamais liberar suficientemente a raiva. Mesmo se não estamos gritando, e mesmo se estamos tentando fingir que não a sentimos, estamos loucos de raiva. Lançamos olhares e fazemos pequenos gestos que nos denunciam. A hostilidade está emboscada bem abaixo da superfície, esperando a oportunidade de aflorar. A raiva às vezes explode como uma bomba, mas sem convencer a ninguém. O alcoólico diz: Como se atreve a ficar com raiva de mim? Eu sou o rei. Posso ficar com raiva de você, mas você não pode ficar com raiva de mim. O codependente diz: Depois de tudo que fiz por você, vou sentir tanta raiva quanto quiser. Mas silenciosamente o codependente pensa: talvez ele ou ela esteja certo. Como ousamos ficar com raiva do alcoólico? Deve haver algo de errado conosco por nos sentirmos assim. Abafamos mais um pouco nosso amor próprio. Colocamos um pouco de culpa junto. Mas a raiva ainda está lá. Os problemas não se resolvem. A raiva não termina. Inflama-se e infecciona-se. Mesmo que estejamos presenteados com a sobriedade ou a recuperação de qualquer problema, a raiva pode continuar e geralmente continua. Geralmente, ela atinge o auge na hora em que o alcoólico consegue ajuda. Ninguém, incluindo o alcoólico, pode mais aguentar a insanidade. Às vezes piora. O codependente pode descobrir que a culpa não é sua. O codependente pode até sentir mais raiva por ter acreditado por tanto tempo que era culpa sua. Pode ser seguro pela primeira vez para o codependente sentir e expressar raiva. As coisas finalmente se acalmaram o bastante para que ele compreenda quanta raiva tinha e tem, e isso pode causar mais conflitos. O alcoólico pode desejar e esperar começar de novo, sem a roupa suja do passado, agora que começou uma nova vida. Então o alcoólico diz: Como ousa ficar com raiva agora? Estamos começando de novo? E o codependente responde: Isso é o que você pensa. Estou apenas começando a ficar com raiva. Depois, o codependente pode acrescentar à sua baixa autoestima e à sua culpa outro pensamento silencioso e torturante. O alcoólico está certo. Como ouso ficar com raiva agora? Deveria estar extasiado. Deveria estar agradecido. Há algo errado comigo. Então todos se sentem culpados porque sentem raiva. E todos sentem ainda mais raiva porque se sentem culpados. Sentem-se traídos e com raiva porque a sobriedade não trouxe a alegria que prometera. Não era o que lhes faria felizes para sempre. Não interprete mal, é melhor. É muito melhor quando as pessoas ficam sóbrias. Mas a sobriedade não é a cura mágica para a raiva e para os problemas de relacionamento. A velha raiva queima. A nova raiva alimenta o fogo. A droga ou o problema não podem mais ser culpados, embora frequentemente o sejam.
As drogas não podem mais ser usadas para medicar a raiva. E muitas vezes os codependentes deixam de ter a simpatia e a compreensão que precisamos dos amigos. Achamos maravilhoso que o alcoólico tenha deixado de beber ou que o problema tenha sido resolvido. O que está errado conosco? Perguntamos. Não podemos perdoar e esquecer? E mais uma vez o codependente pensa: o que está errado comigo? A raiva pode ser uma emoção comum, mas é duro lidar com ela. A maioria de nós não foi ensinado a lidar com a raiva. As pessoas nos mostram como elas lidam com a raiva, mas não nos ensinam. E a maioria das pessoas nos mostra maneiras impróprias de lidar com a raiva porque também não sabem como fazê-lo. As pessoas podem nos dar bons conselhos. Fique com raiva, mas não peque. Não deixe o sol se pôr na sua vida. Não procure a vingança. Muitos não podem seguir esses mandamentos. Alguns acham que isso significa não fique com raiva. A maioria não tem certeza do que acha sobre a raiva. Alguns acreditam em mentiras sobre ela. Os codependentes e outras pessoas geralmente acreditam nos seguintes mitos sobre a raiva. Não se deve sentir raiva. Raiva é perda de tempo e energia. Pessoas boas e decentes não sentem raiva. Não deveríamos sentir raiva quando a sentimos. Perderemos o controle e ficaremos loucos se sentirmos raiva. As pessoas irão embora se ficarmos com raiva delas. As pessoas nunca deveriam sentir raiva de nós. Se sentem raiva de nós é porque devemos ter feito algo errado. Se alguém ficar com raiva de nós é porque a fizemos sentir-se assim e somos responsáveis por corrigir esse sentimento. Se sentimos raiva é porque alguém nos fez sentir assim e essa pessoa é responsável por corrigir nosso sentimento. Se sentimos raiva de alguém, o relacionamento está terminado e essa pessoa deve ir embora. Se sentimos raiva de alguém, devemos punir essa pessoa por nos fazer sentir raiva. Se sentimos raiva de alguém, essa pessoa tem de mudar o que está fazendo para que não tenhamos mais raiva. Se estamos com raiva, temos de bater em alguém ou quebrar algo. Se estamos com raiva de alguém, isso significa que não amamos mais essa pessoa. Se alguém tiver raiva de nós, isso significa que essa pessoa não nos ama mais. A raiva é um sentimento pecaminoso. Só é correto sentir raiva quando podemos justificar nossos sentimentos. Muitas pessoas em programas como o Alcoólicos Anônimos acham que nunca deveriam sentir raiva durante sua recuperação. O conceito dos programas de recuperação é de que as pessoas aprendam a lidar com a raiva imediatamente, antes que esta se transforme em ressentimentos prejudiciais. Como codependentes, podemos ter medo de nossa raiva e da raiva de outras pessoas. Talvez acreditemos em um ou mais dos mitos. Ou talvez tenhamos medo da raiva por outras razões. Alguém pode ter batido ou abusado de nós quando estava com raiva. Algum de nós pode ter batido ou abusado de alguém quando sentimos raiva. Às vezes, apenas o nível de energia selvagem que acompanha a raiva de alguém pode ser assustador, principalmente se a pessoa estiver bêbada. Tanto nós como nossos parceiros reagimos à raiva. É uma emoção provocante, pode ser contagiosa. E muitos de nós temos muita raiva porque reagir. E muitos de nós temos muita raiva porque reagir. Temos muito da raiva que acompanha a tristeza. Temos a que vem do estágio de perseguição de resgatar ou tomar conta. Muitos de nós estamos presos numa ponta daquele triângulo. Temos sentimentos irracionais de raiva que podem ser injustificados e causados por pensamentos desastrosos de reação. Os deveria, horríveis, nunca e sempre. Nós justificamos a raiva, todos os sentimentos alucinados que qualquer um sentiria se alguém fizesse aquilo ou com ele ou ela. Temos a raiva que encobre a dor e o medo. Sentimentos de tristeza e medo se transformam em raiva, e muitos de nós temos muito medo e tristeza. Temos a raiva que vem de nos sentirmos culpados. A culpa, tanto a merecida quanto a não merecida, facilmente se converte em raiva. Os codependentes sentem um bocado de culpa. E acredite ou não, os alcoólicos também.
Só que eles são mais propensos a convertê-la em raiva. E reagimos à raiva. Ficamos com raiva porque a outra pessoa sente raiva. Então ela fica com mais raiva e nós ficamos com mais raiva ainda porque ela ficou com mais raiva. E logo todo mundo está com raiva e ninguém sabe por quê, mas estamos todos com raiva e sentimos-nos culpados por isso. Às vezes preferimos continuar com raiva. Contribui para que nos sintamos menos vulneráveis e mais poderosos. É como um escudo protetor. Se estamos com raiva, não nos sentiremos feridos ou com medo, ou pelo menos isso não se nota tanto. Infelizmente, muitos de nós não temos aonde ir com toda essa raiva. Nós a engolimos, mordemos a língua, enrijecemos os membros, a empurramos para o estômago e deixamos chacoalhar em volta de nossa cabeça. Fugimos dela, a medicamos ou lhe damos um biscoitinho. Culpamos a nós mesmos, transformamos a raiva em depressão, nos jogamos na cama, desejando morrer e ficamos doentes por causa dela. Por fim, pedimos a Deus que nos perdoe por sermos tão horríveis, por sentirmos raiva acima de tudo. Muitos de nós vivemos num verdadeiro dilema com nossa raiva, principalmente se pertencemos a um sistema familiar que diz: não sinta, principalmente não sinta raiva. O alcoólico certamente não quer nos ouvir dizer como nos sentimos enraivecidos. Provavelmente acha que de qualquer forma nossa raiva é exagerada e discutir isso pode aborrecê-lo. Nossa raiva estimula a culpa do alcoólico. O alcoólico pode até dominar-nos com sua raiva, apenas para que nos sintamos culpados e reprimidos. Frequentemente, não podemos ou não queremos dizer aos nossos pais como nos sentimos. Eles podem ficar com raiva de nós por termos um relacionamento com alguém que tenha um problema com álcool ou outra droga. Ou podem somente ver o lado bom do alcoólico ou viciado e achar que somos insensatos e depreciativos. Nossos amigos podem até adoecer de tanto nos ouvir reclamar. Alguns de nós sentem tanta vergonha que acham que não podem dizer isso ao pastor ou padre o quanto estão com raiva. O religioso apenas nos chamaria de pecadores e não precisamos ouvir mais isso. É tudo o que andamos dizendo a nós mesmos. Muitos de nós não pensariam em se voltar para o poder superior e dizer o quanto estão com raiva. Então, o que faremos com todo esse ódio dentro de nós? A mesma coisa que fazemos com quase tudo que tem a ver conosco. Reprimimos e nos sentimos culpados por isso. A raiva reprimida, assim como outras emoções reprimidas, causam problemas. Às vezes, nossa raiva pode vazar inapropriadamente. Gritamos com alguém com quem não queremos gritar. Fechamos a cara, torcemos os lábios e contribuímos para que as pessoas não desejem ficar perto de nós. E batemos as panelas porque já perdemos muita coisa de valor e não podemos quebrar mais nada. Outras vezes, nossa raiva pode mostrar sua face de formas diferentes. Podemos passar a não querer, a ser incapazes ou a recusar-nos de desfrutar sexo. Podemos tornar-nos incapazes de gostar de qualquer coisa. Depois acrescentamos mais ódio à nossa pilha já avultada, imaginando o que há de errado conosco e continuando com o nosso comportamento hostil. Quando as pessoas nos perguntam o que está errado, nos retesamos e dizemos: nada, estou muito bem, obrigado. Às escondidas, podemos dar início a pequenas ou grandes coisas desagradáveis para nos vingar de quem estamos com raiva. Se a raiva for reprimida por tempo demais, acabará fazendo mais do que vazar. As emoções ruins são como mato. Não desaparece só porque ignoramos. Crescerá selvagemente e tomará conta de tudo. Nossos sentimentos de raiva um dia poderão explodir.